Meus queridos amigos, hoje vamos falar sobre os eliminados da Copa do Brasil, isso mesmo. A Copa do Brasil nessa última rodada trouxe alguns eliminados em si que a gente não esperava que isso poderia acontecer, né? Mas aconteceu, isso mesmo. Teve eliminação do Flamengo, teve eliminação do Botafogo, teve eliminação do São Paulo, teve eliminação do Bahia para o Remo, né? Teve eliminação também do Coritiba para o Santos, então a gente vai fazer um retrospecto assim para falar desses eliminados de Série A em si, né? E começando por ele, começando pelo Flamengo, para mim foi uma eliminação muito vergonhosa para um time que tem um elenco como o Flamengo tem, né? Não para falar sobre a vitória do Vitória, né? Que sarcasmo. A vitória do Vitória realmente vale muito. O Vitória jogou muito no primeiro jogo com um golaço do seu atacante. De novo teve um golaço dele na volta. E também para falar que o Vitória conseguiu anular o Flamengo em todas as tentativas nesse jogo, jogando no Barradão, né? Então é para falar que o Flamengo em si foi uma derrota em si vergonhosa, se fosse falar em questão de elencos. Sobre esse jogo em específico, né, eu queria falar que eu achei um jogo bem abaixo dos jogadores do Flamengo. Vale ressaltar que o Flamengo tem um elenco que não é comparado com nenhum outro assim do futebol brasileiro. Muitos falam do Palmeiras, mas o Palmeiras está tentando formar um elenco igual como o Flamengo monta todos os anos, né? Então, fica uma questão que a gente sempre fala, né? O Flamengo em si, ele dá muita importância mais para a Libertadores. Mas a Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil, para mim também é um título muito bom para um time como o Flamengo, né? Que é um título que dá muito dinheiro, é um título que entrega muita visibilidade também, mas infelizmente o Flamengo mais um ano aí fica bem abaixo. Isso daí é uma coisa que, para mim, né, eu acho que para um time como o Flamengo não deve passar por esse tipo de coisa. É mais ou menos como o Real Madrid cair para o Albacete da terceira divisão. Mas falar um pouco sobre o jogo em si, né? Jogos bem abaixo em questão de Samulino, Alexandro, que é o nosso lateral esquerdo, né? Eu fico muito louco quando eu penso assim que o Alexandro vai ser titular, provavelmente da seleção brasileira. Um jogo bem abaixo do Emerson Royal, mas não tá nem na lista, acho, da seleção brasileira. Mas um jogo bem abaixo também do Danilo, cara. Tipo, o Danilo, eu não entendo porque ele vai ser convocado e tanta dúvida para chamar o Neymar, né? São coisas assim que só o futebol, mais ou menos assim, pode tentar nos explicar sobre isso daí. Mas para falar mais sobre o jogo em si, o Vitória conseguiu segurar bastante o Flamengo, né? Ali na questão de ataque em si, sobre se defender também. E o Flamengo não soube fazer basicamente nada, né? Eu acho que nos 60 minutos de jogos do jogo de volta, foi um jogo muito abaixo do Flamengo. Eu acho que só no final ali que realmente deu um start nos caras e falaram, bora fazer alguma coisa. Alguns jogadores pareciam que estavam tirando o pé muitas das vezes. Não sei se pensando em Copa do Mundo, né? Mas basicamente eu acho que o único jogador que realmente não merece ser julgado nesse jogo foi só o Jorginho. De resto, o Flamengo mais uma vez aí decepciona o torcedor se fosse falar sobre Copa do Brasil, né? Um título que o Felipe Luiz ganhou na temporada que ele iniciou, né? Não, temporada que iniciou não. Foi na temporada que ele começou pelo Flamengo. E, no geral, o agregado foi 3-2 para o Vitória. Agora, para falar sobre Botafogo. O Botafogo ele foi eliminado pelo Chapecoense, né? Fora de casa. O Chapecoense ganhou de 2-0. É uma derrota em si que mostra muito o que está passando o Botafogo nessa atual temporada, né? Começou assim com umas dúvidas em questão de João Texto. As coisas foram ficando cada vez mais sérias. João Texto foi afastado da presidência do Botafogo, né? E é uma coisa muito louca, porque o Botafogo recentemente ganhou a Libertadores e o Brasileirão, né? Disputou esses campeonatos, ganhou, e agora tá aí basicamente em decreto de falência, né? Se a gente for parar para observar. Uma passagem que o Botafogo precisava muito desse dinheiro e perdeu esse dinheiro. A Chapecoense também, né? Mas acho que
Em questão, eu acho que de clube o Botafogo precisava ainda mais. E o Botafogo mostra aí que eu acho que vai ter que lutar para fazer esses 46 pontos e lutar e torcer para não ser rebaixado. Que eu acho que um rebaixamento para esse time agora seria, acho que, para fechar o caixão mesmo. Um retrospecto bem rápido, assim, não tem muito o que falar do Botafogo, todo mundo sabe o que está passando, né? E para falar agora sobre São Paulo foi uma outra derrota assim que me chamou muita atenção. Isso porque o São Paulo ele perdeu para um time já de Série B. Não desmerecendo o Juventude, a gente sabe que o Juventude já jogou muito bem na Série A, né? Mas é um time que está em nono lugar na Série B, tem um começo muito estranho. E eu também, o São Paulo tem um começo muito estranho também, porque era um time que até então estava entregando o jogo, né? Com o Crespo, pelo menos, jogava bem, na medida que o elenco fornecia essa qualidade para o Crespo, né? Mas depois dessa troca de técnico, eu já achei bastante estranho essa troca de técnico, com o Crespo jogando bem, ganhando jogos pelo São Paulo, né? Mas até hoje a diretoria fala que tinha algumas coisas que a gente não sabe, que só quem tá lá dentro sabe, né? E perdeu de 3-1 para um time pro Juventude, né? É uma derrota muito vergonhosa para um time como o São Paulo, cara. É um time que precisa de dinheiro. É um time, eu estava vendo esses dias atrás que o São Paulo vive temporadas em que não tem dinheiro, fazendo empréstimo em cima de empréstimo e antecipando patrocínios. Então, tipo, é uma coisa muito louca. Se a gente for parar para pensar que o São Paulo até então era referência para tudo, né? Eu lembro quando eu comecei a torcer por Santos, era Santos e São Paulo disputando tudo. O Corinthians, de vez em quando, e o Palmeiras aparecia, mas eram dois clubes em si que estavam bastante alta. E esse protagonismo foi perdendo nos últimos anos, é muito louco isso. Se a gente for pensar que é um dos maiores times do Brasileirão e do nosso Campeonato Brasileiro. E o Bahia foi eliminado pelo Remo. Aí é um caso à parte, né? Porque o Bahia começou jogando muito bem a temporada, estava ganhando jogos fora de casa, estava ganhando jogos dentro de casa, estava tendo ali uma boa sequência de temporada. Mas quando foi eliminado na pré-Libertadores, basicamente esse time só fez decair cada vez mais, né? É uma coisa muito louca, porque o Bahia em si é do Grupo City, né? Então, tipo, a gente acha que é um time que ele vai lutar por algumas coisas, algo do tipo em si. O Rogério Ceni até então está sendo bastante questionado no Bahia. E o Bahia perdeu para o Remo pela terceira vez consecutiva, cara. O Remo em si, que é um cara que é um time que está na zona de rebaixamento, né? Vale ressaltar que é um time que lutou, mereceu ganhar todos os jogos contra o Bahia, jogou bem, basicamente esses 3 jogos todos, tanto aqui no Mangueirão quanto também fora de casa e também jogando de novo no Mangueirão. Então são times assim que eu acho que é muito louco pensar que logo nesse início já vai perdendo. E também sobre alguns sonhos, né? Todo mundo já está falando que provavelmente quem vai ganhar essa Copa do Brasil vai ser o Palmeiras, mas ainda tem muitos jogos pela frente. Mas realmente o Palmeiras aí acaba se tornando o grande favorito dessa competição. O Palmeiras tem um elenco que tem, né, cara? Tipo, a gente tem que ser realista. E o Coritiba também, que foi desclassificado pelo Santos, né? Santão aí representou o Santos, que não havia ganhado até então nos últimos 2 jogos, que ganhou contra o Red Bull Bragantino, também ganhou agora contra o Coritiba. E o jogo do Coritiba foi muito vergonhoso, cara. O jogo do Coritiba basicamente não teve nada de interessante. Se a gente for parar para observar que o primeiro jogo do jogo de ida, né, lá na Vila Belmiro, o Coritiba jogou muito, propôs jogo. Nesse jogo em si, jogando dentro de casa, o Coritiba aí, que até então está sendo uma das novidades em si da Série A, que está jogando muito bem o time, basicamente não entregou nada, cara. Então, tipo, é uma coisa muito louca se a gente for parar para observar que até então o Coritiba estava jogando muito bem e perdeu para um time que até então não ganhava, né, que é o Santos, que só vivia empatando, empatando. Até acho que esse jogo em si era para ter ido. Eu pensava que ia, na verdade, para prorroga, não tem prorrogação nessa fase. Ia para os pênaltis e acabou que o Santos ganhou do Coritiba fora de casa. Então é muito louco se a gente for parar para observar nisso.
Então, eu quero que você comente aqui nesse vídeo, você acha quais são as maiores decepções até então dessa Copa do Brasil. Dá um gostei. Se o seu time for classificado aí, também comenta aí se você acha que vai mais à frente aí nessa competição. Tamo junto, até mais, se inscreve no canal.